A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos e irmãs, os meus seguidores e os meus amigos de guerra, os pastores. A mensagem hoje continua confrontando o pecado e conhecendo a palavra. Eu quero fazer uma pergunta para todos vocês que foram batizados. A minha pergunta é: o que vocês sabem o significado do batismo? Quem sabe? Essa é uma pergunta que você tem que responder para vocês mesmos. Porque batismo, irmão, é transformação de vida. Aqui eu tenho uma parte do que quer dizer batismo. Vou ensinar vocês. Mas isso tem um fundamento muito grande, meus amados irmãos. O batismo, ele é uma determinação de Jesus. Por isso, antes de Jesus começar o ministério dele, ele foi enviado João Batista, que era para ser parente dele, na frente, batizando com água. É só vocês lerem lá em Mateus, no capítulo 3, que vocês vão saber o que está escrito lá. Batismo é cerimônia em que se usa água e por meio da qual uma pessoa se torna membro de uma igreja cristã. O batismo é sinal de arrependimento e perdão. Atos 2:38, que perguntaram para Pedro, quando estavam lá no dia de Pentecostes: que faremos nós, irmãos? No verso 7. E Pedro falou para o povo: arrependei-vos dos vossos pecados e sereis batizados em nome do Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora vamos aqui em Romanos, no capítulo 6, no verso 3 a 5. Preste bem atenção nisso aqui, irmãos. Diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que é novidade de vida, meus amados? É transformação. É uma nova vida, sair da vida do mundo, da vida de pecado, da vida dessa situação de condenação do mundo, os prazeres da carne, os prazeres do mundo, as coisas, tudo que afasta nós de Deus. Quando você muda, você se arrepende dos teus pecados e você se afasta de todas essas coisas, você anda numa novidade de vida, porque você já foi transformado. Eu, graças a Deus, já passei por esse processo e hoje estou vivendo a minha vida em santificação. Porque a Bíblia diz que o Espírito testifica com o Espírito. Amém? E o Espírito diz que você é o Filho de Deus. Ele mesmo nos dá certeza. Quando você sente a presença do Espírito Santo na tua vida, quando você está em comunhão com o Espírito, com os anjos que estão conversando contigo, que levam de você todos os teus pedidos, toda a tua vida lá para o céu, e está sendo escrito lá no livro da vida. Aí você está vivendo uma nova vida. Entenderam?
Mas enquanto você estiver vivendo numa ansiedade, na angústia, na tribulação, correndo atrás de coisas que perecem, vocês não têm tempo. Vocês não estão vazios o suficiente, dando lugar para o Espírito Santo habitar em vocês. E vocês não têm tempo, não têm condições de ouvir o Espírito, o anjo falar para vocês o que Jesus quer que você faça. Porque ele veio para nos salvar. E Deus quer que nós, Jesus quer que nós esteja com ele. Eu sempre falo isso, eu não sei porquê, mas a mensagem que eu prego a respeito de Jesus, ele leva para mim, leva eu nesse versículo, capítulo e versículo, de João 14, 1 em diante, 1 a 4. Que ele subiu ao Pai preparar lugar para nós, para aqueles que são dele, aqueles que se convertem seus pecados, seus erros, seus caminhos, no mau caminho. E quando ele preparar lugar, ele vai virar outra vez e levará os dele para ficar com ele aonde ele estiver. Leia lá em João 14, 1 a 4, a 5. Entendeu? 4. É 1 a 4 mesmo. E ele vai levar e vai dizer isso. Vai pedir para o Pai, aonde eu estiver, que vós estejais também. Estará comigo. Então, meus amados irmãos, ainda tem uma chance, vocês ainda estão no pecado. Se arrependa dos teus erros, dos teus pecados, não importa o que você está fazendo, aonde você está, entenderam? Como você está, não importa. O que importa é que você esteja vivificado no Espírito Santo, vivificado em Deus. Amém? E isso é o que Jesus quer. Ele veio para isso. Lá em João 17, 20, Jesus está falando para aqueles que estão em pecado, com a consciência pesada. Ele diz, eu não intercedo só para os que já estão comigo, mas por todo aquele que ouvir o meu mandamento, guardar o meu mandamento, ouvir a minha palavra, e se arrepender dos seus pecados, e pedir o seu perdão, esses ainda vão ter salvação. Então você veja que ainda tem uma oportunidade para vocês se redimir dos seus pecados. Não importa, ele não falou que tipo de pecado, ou que tipo de pessoa e o que você está fazendo. Ele falou aqueles que. Entenderam? Então, se você está nessa situação, você pode ser um daqueles que Jesus está falando. Amém? Para isso que Deus, ele escolheu um povo para ele e entregou esse povo na mão do Senhor Jesus. É o que está escrito aqui em João, irmão, 6, do 35 em diante. Irmão. Preste bem atenção, que palavra maravilhosa, o que Jesus está fazendo com o seu povo, aquele povo que Deus entregou para ele. Preste bem aqui atenção, meu. 35. Diz assim, ó. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Quem estiver com ele não perece. Mas já vos disse que também vos me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vocês estão vendo, meus amados irmãos? Jesus está aqui segurando. Ele está fazendo de tudo para que nós fiquemos com ele, que nós não se perca. No 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que de tudo quanto me deu, nada perca, mas que os ressuscite no último dia. Qual é a ordem? Qual é a vontade dele? Ressuscitar no último dia.
Agora eu pergunto para você, meu irmão. Você está em condições de ser ressuscitado no último dia? Se você estiver morto antes dessa vinda do Senhor Jesus, como é que você vai estar? Jesus, ele não manda ninguém embora, ele não condena ninguém, porque a palavra que ele falou já estava condena. É conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entenderam? Esse é o conselho que a Bíblia dá para vocês, para nós, e nos ensina. A Bíblia, de Mateus, Apocalipse, ela ensina a nós como andar nos caminhos do Senhor, como se defender dos pecados, quem são os pecados, o que é pecado e o que traz as consequências para nós do pecado. Para que nós venhamos se livrar dele, não cair em tentação. Por isso Jesus disse, mais uma vez eu falo, todas as mensagens minhas eu vou falar isso. Os conselhos que Jesus deixou para nós. Vigiai e orai sem cessar para que não caiam em tentação. O que é vigiar, irmão? Se você conhece a palavra, você conhece a verdade, você sabe o que é pecado e você se livra dele, você está vigiando, você está se livrando, você sabe que ele é. Quando o pecado se aproxima de você, se manifesta a ti, você fala, opa, para aí, você não me interessa, porque você está me roubando, querendo me roubar a minha salvação, então você está vigiando, você já conhece. Porque lá o segundo conselho é examinai as escrituras para que ninguém vos engane. Então você veja bem, irmão, preste bem atenção. Se você está examinando as escrituras, você está aprendendo o que é pecado e o que é salvação. Então você sabendo todo o tipo de pecado, você está em condições de saber, de decidir. Você aceita? Vai praticar o pecado? Consciente? Você sabe que se você praticar um pecado consciente, você não tem salvação, não tem perdão. Porque você é responsável pelos teus atos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Amém? Então, isso que vocês precisam de saber e conhecer isso. Jesus falou, meu povo sofre por falta de conhecimento. Se você não estuda uma palavra, você não sabe o que é. Aí vive aí à mercê do mundo. Tudo quanto é charlatão que está aí, ó. Quando Jesus falou, examinai as escrituras para que ninguém vos engane, daí você vai lá em Mateus, no capítulo 24, no verso 4, diz, Jesus fala, cautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Entenderam? Lá no verso 11 ele diz que já se levantou, já tem se levantado e está se levantando falsos mestres, que está enganando, pode enganar até os escolhidos, pelos seus prodígios e maravilhas, que está aí, ó, com mentira. Muitos crentes saíram de igreja morreram a fé deles, a esperança, porque mentiram para ele, querendo que Deus prometesse uma coisa que ele não cumpriu. As promessas de Deus estão feitas desde a fundação do mundo, para aqueles que se convertem dos seus maus caminhos e vivem no caminho do Senhor. Crê em Deus, crê na palavra, pratica a palavra e vive fora do pecado. Guarda os seus mandamentos. Qual é os mandamentos, irmão? Amar a Deus acima de toda a tua alma, do teu conhecimento, do teu ser, acima do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos, dos teus bens. E ame teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. Se você guardar os mandamentos de Deus e fazendo tudo isso, né, amando o teu próximo, não denegrindo a imagem de ninguém,
Porque todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se você maltratar uma pessoa, você está maltratando você mesmo e está desagradando a Deus. Porque quando você tenta denigrir ou prejudicar alguém, é o contrário, irmão. Olhe para o espelho. Quem que você vai ver lá? Você não vai ver a outra pessoa, você vai ver você mesmo. Entenderam? E é você que vai pagar as consequências, porque o mal está saindo de você. O mal está em você, não na pessoa. Se você fala mal de uma pessoa, você não está denigrindo a imagem daquela pessoa, está denigrindo a tua própria. Porque está saindo da tua boca, do teu coração. E você se engana muito. Aí eu não gosto de fulano, então não gosta de Deus. Como que você vai guardar os mandamentos? Está escrito lá em 1 Pedro, em 1 João, está escrito. Quem diz que ama a Deus e odeia seu próximo é mentiroso. Está se enganando a si próprio. Porque para você dizer que ama a Deus, você precisa amar primeiro teu próximo, que se está vendo ele, você está gritando. Se Jesus falou que é para nós amar até os nossos inimigos, perdoar os nossos inimigos, 7 vezes 7, entenderam? 70 vezes 7. Imagina então, o que você precisa fazer para você herdar o reino dos céus. Amém? Então o que eu estou falando para vocês é confronte o pecado. Estude a palavra. De Mateus e Apocalipse você vai saber. Você vai descobrir onde tem 262 pecados que te afastam você de Deus e te levam para o inferno. Esse é o conselho que eu dou para vocês. Porque eu descobri. Por isso eu tenho esse programa nas redes sociais aí, o canal O Caminho da Salvação. E o meu trabalho é confrontar o pecado. Tudo que é pecado, eu estou falando. Saiam dessa. Orgulho, arrogância, prepotência, ganância, vícios, entenderam? Modo, mundanismo, tudo isso é pecado. Porque se você não vive decentemente, como que você pode representar Deus aqui na terra onde você está? Amém? Porque nós somos aquilo que praticamos. Se você pratica coisa boa, todo mundo vai julgar você como boa pessoa. Se você pratica o mal, você vai ser julgado como pessoa mal. Amém? Que Deus tenha misericórdia de vocês e abençoe cada um de vocês, hoje, amanhã e sempre. Amém.